Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal, mas hoje de uma forma um pouco diferente. Estou aqui sentadinha pra gente conversar. Como vocês viram aí na descrição do vídeo, eu vou contar um pedacinho da minha história, um pedacinho do meu testemunho, do que Jesus fez por mim. Espero muito que você fique até o final do vídeo, que você seja agraciado pela presença do Espírito Santo e que, se você está aí do outro lado pensando em desistir, pensando em parar, que você possa nesse momento enxergar que ainda existe esperança, que o Senhor ainda faz milagre e que Ele vai te curar em nome de Jesus. Antes de começar a contar pra vocês a minha história, eu queria te convidar a fechar seus olhos pra gente fazer uma oração bem rapidinha, não vai demorar, não vai levar tempo, só pra gente começar esse vídeo, pra que você seja alcançado pelo Espírito Santo, assim como eu também fui. Amém? Então vamos lá, feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por essa vida que está assistindo esse vídeo agora, nesse momento. Senhor, que teu Espírito Santo possa ir de encontro a ela, Pai. Que ela possa ser convencida pelo Espírito Santo do pecado, possa ser liberta, Senhor, por tudo aquilo que ela tem feito, Jesus, que não te agrada. Que o Senhor possa alcançá-la, Jesus, nesse momento. Que o Senhor possa curar, que ela possa enxergar, Jesus, que ainda existe esperança, que ainda existe vida, que o Senhor possa mudar essa história, que o Senhor possa mudar, Jesus, trazer cura, Senhor, para o interior dessa pessoa, em nome de Jesus. Assim eu te peço, Pai, fica conosco nesse vídeo, que o Senhor possa levar esse vídeo para alcançar pessoas que estão pensando, Deus, em desistir de suas vidas. Assim eu te peço, Pai, te agradecer em nome de Jesus. Amém. Eu me chamo Jennifer, eu tenho 26 anos, sou casada há 3 anos, sou cristã, tem 1 ano que eu congrego na Assembleia de Deus, Ministério Resgatar, aqui mesmo da minha cidade. Tem mais ou menos um mês que nós fomos consagrados a obreiros, eu e meu esposo. Nós estamos servindo a Jesus já tem bastante tempo. Eu sirvo a Jesus desde que era criança e meu esposo tem alguns anos que se converteu. Tenho um cachorrinho só, não tenho filhos ainda. Meu marido, como disse, é caminhoneiro, ele viaja, ele fica fora, ele costuma ficar em casa só nos finais de semana. Eu não trabalho fora hoje, tá? Desde que eu tive depressão, eu parei de trabalhar. Eu fico em casa hoje, eu cuido da minha casa e eu ainda não trabalho profissionalmente com a internet. Gravo vídeos aqui pro YouTube, gravo lá pro meu Instagram também, mas é tudo mais como um hobby, só pra passar tempo. Eu ainda não ganho pra fazer os vídeos e nem nada disso. Bom, eu passei pelas águas, eu me batizei quando eu ainda era criança. Tinha mais ou menos uns 7 anos de idade. Não é recomendado, mas eu queria muito batizar, era meu sonho, eu queria muito, e aí eles me batizaram. Mas eu me batizei ainda quando era criança. Eu sempre orei, sempre fui à igreja. A minha mãe é cristã. Desde que eu me entendo por gente, minha mãe é cristã. E eu perdi meu pai ainda muito nova, então ficamos eu, minha mãe e meu irmão. Na minha família hoje, minha família cresceu. Meu pai não está mais presente, minha mãe casou de novo. Eu tenho mais 3 irmãos, além do meu irmão que eu já tinha, então hoje a família cresceu, nós somos muitos. E ainda tem alguns que não estão na presença do Senhor, tem outros que estão, mas enfim, tudo no tempo de Deus, né? E desde então eu tinha momentos que estava firme, tinha momentos que não estava firme, tinha momentos que eu estava buscando ao Senhor, tinha momentos que eu estava buscando as coisas do mundo, e eu vivi uma montanha-russa na minha vida por um longo período. Chegou um tempo em que a gente quer namorar, que a gente quer, né? Eu comecei a me envolver com uma pessoa. Fiquei durante alguns anos com essa pessoa, porém, nós tínhamos um relacionamento que não era saudável, um relacionamento totalmente abusivo. E eu cheguei a ser agredida em alguns momentos desse relacionamento, mas eu me vi num ciclo vicioso, eu não conseguia me desprender desse relacionamento. E eu vivi durante 3 anos. Nesse relacionamento. E eu até tentei em alguns momentos terminar, me separar, mas eu não consegui. Eu sempre voltava para a mesma situação e eu comecei a me conformar com aquilo. Eu comecei a achar que era normal ser agredida, que depois tinha o perdão e viagem, passeio, e eu achava que tudo poderia ser resolvido. Mas ali já era
o começo da minha depressão. Logo depois eu consegui me separei desse relacionamento, foi difícil, mas eu consegui me desprender disso. E eu vivi ali alguns meses no mundo, longe do Senhor. Lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, vai dizer assim: há um caminho que parece certo ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. E eu achava que eu estava no caminho certo, eu achava que eu estava fazendo o que era certo. Como eu tinha vivido esse relacionamento por um tempo, eu queria muito sair, me divertir. Esse caminho só me levou à minha própria ruína. Eu busquei refúgio na bebida, eu bebia muito, eu estava em todas as festas, tudo que tinha na minha cidade, em cidades próximas eu estava, eu queria ir, eu queria estar lá. Eu não percebia que eu estava ficando doente. E foi quando eu parei, foi quando eu conheci o meu esposo, a gente começou a namorar, foi quando eu me dei conta de que eu estava tendo crise de ansiedade. E aí, eu não sabia o que era crise de ansiedade, eu nunca tinha passado por isso, eu nunca tinha tido isso. Então, a primeira crise de ansiedade que eu tive foi no meu emprego. Foi o momento que eu comecei a ficar com falta de ar, comecei a ficar sem respirar, não conseguia respirar, fui pro banheiro. E lá, quando eu cheguei no banheiro, fechei a porta, parecia que o banheiro estava me apertando. E eu comecei a não conseguir respirar. Foi um momento de muito pânico, foi um momento de muito desespero. Eu comecei a chorar e eu não sabia por que eu estava chorando. Uma tristeza tomou conta de mim e eu não sabia de onde que ela estava vindo. E aí Jesus colocou um anjo na minha vida, gente, que foi meu marido. Eu sou muito grata a ele e a família dele, que se fez muito presente nesse momento em que eu estava muito fragilizada. Eu não sabia o que era depressão, eu não sabia o que era ansiedade. Eu acho que eu nunca nem perto tinha passado por nada disso, de uma tristeza tão grande que estava invadindo o meu coração. E aí a minha sogra falou pra mim que nós precisávamos procurar um médico. Foi quando eu comecei a fazer o meu tratamento com o psiquiatra. Eu comecei a tomar muitas medicações. Eu tomava uma medicação de manhã para eu ter um dia feliz, tentar ter um dia feliz. Eu tomava uma medicação durante a noite para dormir. E eu tomava uma medicação que era uma medicação de emergência. Se eu tivesse alguma crise, se eu tivesse muito triste, eu tomava esse remédio para ele, né, me ajudar. E eu fiquei dependente desses remédios por um tempo, mas chegou um dia que eu falei, olha, eu não quero mais tomar remédio, eu não vou mais tomar, eu já tô bem, eu já tô melhor. E não quis mais tomar esses remédios. Só que aí começou os altos e baixos no tratamento. Um dia eu estava muito bem, um dia eu estava muito mal, não queria tomar medicação, não queria saber de Jesus. Eu até ia na igreja com meu esposo, mas eu ainda não tinha tido um encontro verdadeiro com Jesus, eu ainda não tinha realmente entregado a minha vida de uma forma que Jesus pudesse me curar. A minha fé estava interrompida, eu não tinha fé, eu não acreditava que eu poderia melhorar, eu não acreditava que eu poderia sair daquela situação. Eu me vi totalmente debilitada e entregue àqueles remédios. Os anos foram se passando, eu tomava alguma medicação quando eu precisava, e por algum tempo o médico teve que aumentar a minha medicação, teve que dobrar os remédios. Eu passei a tomar 2 remédios para dormir, depois 3 remédios para dormir. Eu passei a tomar 2 remédios durante o dia e eu entrei naquele ciclo vicioso de remédio em que se eu não tomasse um comprimido, o meu corpo todo sentia falta do remédio, porque eu criei um vício, né, com aquilo. E se eu não tomasse um remédio, eu ficava desesperada, eu precisava tomar um remédio. E foi assim por um tempo, porque eu depositei toda a minha confiança e expectativa nos meus remédios. Então, eu fiquei por um bom tempo nesse ciclo, tentando melhorar só com os remédios, né? Claro que os remédios são importantes. Eu nunca vou dizer pra você, não toma, não precisa tomar. Precisa sim, tem que tomar. Só
que além dos remédios existe um Deus muito maior, soberano, que Ele pode te curar, Ele pode te ajudar, Ele pode mudar a sua história, Ele pode mudar a sua vida, Ele pode te transformar, Ele pode arrancar do seu peito toda essa tristeza que está aí acumulada, que você não consegue liberar o perdão. Eu tinha muita dificuldade em liberar o perdão. Eu tinha sim que tomar os remédios, mas eu tinha que principalmente estar com os meus pensamentos, estar com a minha vida, estar com o meu coração ligado ao Senhor, e isso eu não estava. Eu tive uma recaída muito pesada. Um dia, eu já estava ali uma semana mais ou menos, vivendo de uma medicação que era muito forte que eu tomava. Eu acordava, eu abria os meus olhos, eu tomava aquele remédio e eu tomava ele durante o dia todo, e à noite eu ainda tinha que tomar mais o remédio. E era um remédio muito forte, que normalmente as pessoas tomam 1, 2 gotas, eu estava tomando o vidro inteiro. E eu lembro que naquela semana foram muitos remédios, muitos vidros desse remédio que nós compramos. O que aconteceu? Eu estava fragilizada, estava me sentindo fragilizada, e o inimigo se aproveitou dessa minha fragilidade, e aí veio o que a gente chama de opressão, porque a depressão ela é uma doença. A depressão é uma doença que acomete o ser humano. E eu não vou falar aqui que é o demônio, Não, a depressão ela é uma doença, mas, porém, tem uma vírgulazinha, quando você está com depressão, a sua fé ela fica interrompida. Você fica desacreditado, você não tem força de vontade, você não tem ânimo, você não tem mais fé. Acaba a sua fé. E é aí que o inimigo se aproveita. É nesse momento da sua fragilidade que vem a opressão. E a opressão ela vem para que você tenha pensamentos de morte, para que você tenha pensamentos de suicídio. E foi isso que aconteceu comigo. E um dia eu já estava totalmente influenciada por aqueles remédios e eu briguei com toda a família. Nesse dia eu briguei com a minha mãe, briguei com meu esposo, briguei com a família do meu esposo, briguei com todo mundo lá. Eu briguei com a mãe do filho do Vinícius. O Vinícius tem um filho, o Vinícius é meu esposo, ele tem um filho. Eu briguei com a mãe dele também. E foi assim, gente, um dia muito triste. É um dia que vai ficar marcado pro resto da minha vida, porque foi algo que eu fiz que eu não me orgulho nem um pouco. Mas faz parte da minha história, faz parte do meu testemunho, faz parte do que eu precisava viver, então eu aceito o que aconteceu. E aí, gente, nesse dia aconteceu algo que eu tenho marcas até hoje. Após ter brigado com todo mundo, eu fiquei sozinha em casa e eu cortei os meus braços. E eu tenho marcas ainda. Tive vergonha dessas marcas. E um dia meu pastor falou comigo assim: mas essas marcas que você tem são as marcas da sua história, não precisa ficar com vergonha. É o que Jesus fez por você. E amém. Eu falei: amém, Senhor, então tá bom. Eu vou tentar mostrar pra vocês as marcas no meu braço, eu vou ter que ficar em pé. Como vocês viram aí, né, eu tenho marcas da minha história, marcas no meu braço. Quando eu estava vivendo por esse período, eu tentei por diversas vezes tirar minha vida, eu tentei de várias formas, mas o Senhor sempre foi misericordioso e não permitiu que isso acontecesse. O Senhor por várias vezes me disse que Ele estava comigo, mas, como eu disse para vocês, a minha fé ela estava interrompida. Eu não conseguia acreditar que o Senhor estava comigo ainda. Eu lembro que um dia, depois de tudo isso que aconteceu, nós chegamos a sair de casa, eu e meu marido, nós voltamos para casa. Depois de uma semana, eu fiquei na casa da minha família e eu me lembro que quando eu voltei foi bem difícil, gente, porque eu tinha magoado as pessoas, eu tinha falado coisas que estavam guardadas há muito tempo. Eu não me lembro daquele dia, mas eu imagino o estrago que eu devo ter feito com as palavras. Então foi bem difícil voltar.
mas o Senhor disse pra mim que era pra eu voltar, que ainda não era o tempo de eu sair de lá. E eu voltei. E aí, gente, eu fiquei por um tempo sem levantar da cama, sem conseguir tomar banho, não tinha vontade de fazer nada. Se eu conseguisse levantar da minha cama, ir até minha cozinha, tomar um pouco de água, eu passava mal, eu tinha crise de ansiedade. Foi um período assim bem difícil, sabe? Foi um período bem delicado, que eu não conseguia fazer tarefas básicas, como levantar, tomar um banho, escovar meu dente, eu não conseguia. Eu não conseguia arrumar minha cama, não conseguia arrumar minha casa. Eu me lembro que nessa época quem fazia tudo era meu marido. Ele que organizava a casa, ele que fazia comida, ele que fazia tudo, porque eu não conseguia. Eu não conseguia fazer tarefas básicas do meu dia a dia. E um dia a minha mãe falou comigo assim: o Senhor está te curando. Eu falei: como assim? Como assim, mãe? Como assim o Senhor está me curando? Ela levantou em oração com muitas outras pessoas, inclusive eu quero agradecer a todas as pessoas que intercederam pela minha vida quando eu estava passando por esse momento. Eu sempre vou dizer que eu sou fruto de oração das pessoas, porque o inimigo sempre tentou tirar minha vida, sempre tentou fazer com que eu tirasse minha vida, mas o Senhor sempre foi misericordioso, sempre foi bom e levantou pessoas em vários lugares para interceder pela minha vida, para orar por mim. E eu me lembro que num desses dias que a minha mãe estava orando, Deus mostrava a ela em revelação que descia algo do céu, passava sobre todo o meu corpo e ele caía num buraco no chão. E ela entendia que aquilo estava me curando, que aquilo estava tirando de mim toda a doença, toda a depressão. E aí ela falou pra mim que eu precisava tomar posse daquilo. E aí eu aprendi uma coisa com essa situação que aconteceu. Por muitas vezes, Deus declara algo sobre sua vida. Por muitas vezes, o Senhor te fala algo e você leva um tempo para tomar posse daquilo. E quando o Senhor ele fala, é porque ele vai fazer. Quando ele te entrega algo, quando ele te fala algo através da palavra, que é a Bíblia, quando ele usa algum profeta para falar e ele te fala algo, é porque ele vai fazer. E eu não conseguia alcançar isso, eu não conseguia tomar posse do que Jesus já tinha declarado sobre a minha vida. E eu me lembro que eu fiquei ainda assim: tá bom, mãe, então tá, já que Jesus vai me curar, então tá bom então. Eu me lembro que foi um período que eu não conseguia, e eu não conseguia mesmo levantar, não conseguia fazer nada. E eu ficava: mas Jesus já me curou, por que eu não consigo fazer nada? Jesus já me curou, por que eu não consigo me levantar? E um dia eu falei assim: não, hoje eu vou levantar. Eu tomo posse em nome de Jesus da minha cura. Hoje eu vou levantar. E em alguns momentos da nossa vida, Jesus ele vai derramar, ele vai liberar, mas você precisa tomar a iniciativa, você precisa ter essa atitude. Eu precisei me levantar. Jesus já tinha declarado sobre a minha vida a cura, mas se eu não me levantasse da minha cama, se eu não tivesse atitude e força, o próprio Deus naquele dia me deu forças. Porque só eu sei, e quem passa por isso sabe o quanto foi difícil para mim ficar ali naquela situação. Não que eu não quisesse levantar, mas eu não conseguia ter iniciativa para fazer isso. E o próprio Deus me capacitou para fazer isso. Só que eu precisei tomar posse disso. E aí eu falei: hoje eu vou me levantar e eu vou conseguir em nome de Jesus. E gente, para honra e glória do Senhor, naquele dia que eu tomei posse da minha cura, eu consegui levantar. Eu consegui arrumar minha cama. E eu mandei mensagem para minha mãe e falei: mãe, consegui me levantar, consegui arrumar minha cama. Glória a Deus. E a gente comemorava e a gente testemunhava: Jesus é bom, muito obrigada, Jesus, continua fazendo a obra. E eu me lembro que foi assim sucessivamente. Eu comecei a levantar, aí eu ia pra cozinha, eu conseguia arrumar a cozinha.
passava um pouco de mal, deitava de novo e levantava e tomava um banho e deitava de novo e levantava e não, mas eu não vou me prostrar, eu não vou parar. Jesus já me curou e eu me arrastando, eu fazendo as coisas, gente. E foi daí para melhor, glória a Deus. Aos pouquinhos eu fui levantando, fui fazendo e Jesus foi me ajudando. Lá em Salmos, capítulo 30, versículo 2 vai dizer assim: Ó Senhor meu Deus, eu gritei pedindo ajuda e tu me curastes. Gente, quero falar pra você que tá aí passando por essa situação, que tá aí passando por essa depressão, por essa ansiedade. Eu entendo, eu sei que na frescura, eu sei que você gostaria muito que a sua vida fosse de uma outra forma. Sei que por muitas vezes você pensou em tirar sua própria vida, porque você achava que você era um fardo para as pessoas ao seu redor, para sua mãe, para o seu pai, para sua família, para o seu esposo, para sua esposa. Vou te dizer que você, hoje, em nome de Jesus, tome posse dessa palavra que fala aqui em Salmos 30, versículo 2. Para que você tome posse da sua cura, para que você grite, clame ao Senhor, mesmo sem forças, mesmo baixinho, mesmo sem... Fale com o Senhor Jesus, porque a medicação ela é muito importante, sim, você não tem que deixar de tomar medicação. A medicação ela vai agir no seu corpo para que você em alguns momentos consiga inibir esses sintomas. Mas quem vai te curar de verdade, quem te cura, quem te liberta, quem te salva é Jesus. Eu poderia hoje ter continuado naquela mesma cama. Era mais fácil para mim, era mais confortável, era mais cômodo se eu tivesse ficado naquela cama, se eu não tivesse tentado me levantar, se eu não tivesse tomado posse da minha cura. Seria muito mais fácil para mim ter continuado naquela situação cômoda que eu estava. Mas não era isso que Jesus tinha para mim. Jesus queria que eu me levantasse, porque Ele tem prazer na minha alegria. Ele não tem prazer no meu sofrimento. Aquela situação que eu estava vivendo ali não estava alegrando o coração do Senhor. Ele queria que eu me levantasse, que eu estivesse bem, que eu tivesse vida, que eu tivesse alegria. E hoje, para honra e glória do Senhor, após aquele dia que eu me levantei, que eu tomei uma iniciativa, que eu tomei posse da minha cura, eu não tive mais nenhuma, gente, nenhuma tristeza profunda no meu coração. Não vou dizer para vocês que a minha vida é só altos, que eu não fico triste, que eu não choro, mas existe uma grande diferença entre uma tristeza profunda em você ficar triste e em alguns momentos da sua vida. Lá em Salmos, capítulo 46, versículo 1, diz assim: Deus é o nosso refúgio e força, um socorro bem presente na tribulação. Essa palavra fala que Deus ele é o nosso escape, Deus ele é a solução. Deus ele acalma o mar, ele acalma a tempestade, ele acalma esse turbilhão de sentimentos no nosso coração. Eu sei exatamente como é você não ter vontade de viver. Por muitas vezes eu falei: Deus, se você tá aí, então tira minha vida, me leva, eu não quero mais viver. Não tem mais sentido para mim aqui, eu não quero ser esse fardo para as pessoas. E ainda bem que o Senhor não ouviu a minha oração. Ainda bem que essa oração Ele não concedeu. Ele me curou para que hoje eu pudesse estar aqui dizendo para você: ei, não desista, não pare. Jesus tem a solução, Jesus pode te curar, Jesus pode mudar a sua história. Ainda existe vida aí, eu creio em nome de Jesus. Existe vida aí, mesmo que pareça que tudo se acabou, mesmo que pareça que é o fim, como diz aquele louvor. Mas existe vida aí, o Senhor vai te curar e eu declaro, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida, em nome de Jesus, que o Senhor possa derramar nesse momento a cura sobre o seu interior, que o Senhor possa derramar a cura sobre a sua vida, que toda depressão venha se retirar agora em nome de Jesus, que toda ansiedade venha bater em retirada em nome de Jesus, que você possa fechar os seus olhos e pedir ao Senhor ajuda. Senhor, me ajuda.
Senhor, me tira dessa situação, eu quero ser curada. E tome posse, faça essa oração e tome posse disso, porque o Senhor vai te curar. E assim eu encerro esse vídeo, pedindo ao Senhor que te abençoe, pedindo ao Senhor que esteja contigo, que você tenha força, que você possa se levantar, que você possa um dia testemunhar que todo esse sofrimento que você está vivendo, ele será passageiro em nome de Jesus. Que você possa compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que você acha que precisa ouvir essa palavra de cura, que você possa compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que está pensando em parar, que está pensando em desistir, e que você possa ser agraciado pela presença do Espírito Santo, em nome de Jesus. Um beijo e até o próximo vídeo.